Eu já esqueci. Pronto, feito. Tu conseguiste assistir aos vídeos ou não deu? Eu assisti. Assistiu. Deu para entender alguma coisa assim, especialmente, Luiz, que eu vou perguntar sobre a argumentação, que foi esse vídeo aqui, ó. Deixa eu só te mandar, te mostrar, né? Só pra gente. Aham, eu consegui entender. É, deu para entender, não foi? Porque ele fala que a gente normalmente. Eita, estava compartilhando o coisinha errada. Deixa eu só abrir direitinho aqui. Espera aí. Pronto, peguei. Compartilhar. Tá, foi exatamente assim, o que é um argumento. E aí ele traz que a gente normalmente argumenta a vida toda, né, com os nossos pais, na escola, com as pessoas, com os nossos amigos. A gente está constantemente dizendo, ah, não, mas eu não concordo com isso aqui por conta disso, 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 né? Normalmente é assim, a gente aprende isso dentro de casa. Quando o pai diz, ah, mas você não vai fazer isso, você não pode. Aí você, mas por quê? Aí você pergunta. Aí ele traz a resposta, por que você não pode, né? Como fazendo uma interdição de você não vai fazer. Aí você começa a argumentar, porque você quer ter a oportunidade de fazer aquilo ali, seja sair, seja comprar um brinquedo que você deseja, você argumenta. Então, existem esses argumentos, Luiz, que é o que eu queria começar reforçando hoje na nossa aula, que eu falei na aula anterior, a diferença entre opinião e tese, que tem muito a ver com os argumentos. Os argumentos, eles vão entrar aí, né? Então, uma coisa é a gente fazer um juízo de valor, Luiz, sobre algo. O que seria esse juízo de valor? Eu opinar se eu gosto ou se eu não gosto, se eu acho bonito ou se eu não acho, se eu quero ou se eu não quero. Juízo de valor diz respeito a algo extremamente subjetivo e particular. Eu acho isso. Então, eu acho fulano legal. Eu tenho um professor, que é um professor nosso em comum, é um exemplo, e eu acho esse professor maravilhoso. E tu vai olhar para mim e vai dizer, Laís, esse professor, vixe Maria, ele é um saco. Vixe, fala devagar, gosto não. Então, você acha uma coisa, eu acho outra. Isso é um juízo de valor, uma opinião, tá? E no texto dissertativo, Luiz, tudo que a gente não vai trazer é o norte da construção. Tudo que a gente não vai trazer é juízo de valor, ou seja, opinião. O professor é estranho, né? Porque o texto dissertativo argumentativo, você parte das suas opiniões. Não, você parte das suas opiniões, parte. E a gente é um ser humano que sente é subjetivo. Mas a gente parte desse ponto de opinião e embasa esse ponto de essa opinião com um argumento e transforma isso numa tese. Então, tese é a junção de opinião inicial a partir de leituras, de conhecimentos, e não uma opinião só. Eu gosto, eu não gosto, eu acho bonito, eu acho feio. Não isso. Não é tão simples. Mas eu penso algo sobre um tema, sobre um assunto, aí eu vou argumentar, eu penso isso, eu argumento, dou força, isso se transforma na minha tese. Deu para entender bem o que é tese mesmo? Beleza, perfeito. Tá. Então, o nosso ponto de partida é isso aqui. Aí, Luiz, hoje a gente vai detalhar um pouquinho. Aí eu te passei isso aqui sobre a estrutura. Aí, tá. Sobre a estrutura do texto dissertativo, né? Sobre a redação do Enem. É um pouquinho mais complicado porque, como eu te disse, a gente vai fazer parte por parte. A gente vai ver a introdução, os dois desenvolvimentos e a conclusão. Mas é só para tu ir tendo uma noção. Tu não ficar tão perdido, certo? Porque são muitos detalhezinhos. Beleza, isso aqui a gente vai trabalhar já já. E preparei um material para você, Luiz, que vai hoje para casa, certo? Presta bem atenção nisso aqui. Vai hoje para casa. São 6 redações nota 1000 do Enem, para você dar uma olhada. Mas eu tenho um objetivo para esse primeiro momento, nessas redações. A primeira coisa que a gente vai fazer é analisar os tipos de argumento que tem nelas, tá? Então, são redações desde 2013, ó, Luiz, 2013, ó, 2014. Aí tem os temas em cima, o título, né? Algumas colocam título, outras não, como você já sabe. Eu lhe disse na aula anterior, redação do Enem, o título não é obrigatório, tá? Aí, 2015 e 2016. Não, 2016 e 2017 e 2018. São 6 redações. Ou seja, vai desde 2018, 2012 a 2018. E o que é que eu quero aqui, Luiz, hoje? Para depois que a gente trabalhar o que a gente vai trabalhar hoje. Que você analise, você vai procurar nessas redações os argumentos e vai dizer: esse argumento aqui é desse tipo, do que a gente estudou, é desse tipo. Porque você vai aprender a argumentar. Tá dando para entender o que é que a gente vai fazer? Então, atividade de casa, professora. Eu vou mandar isso aqui lá no nosso grupo. Aí você abre, baixa, enfim. E você vai, se você conseguir imprimir esse material, melhor ainda. Ah, professora, eu tenho um tablet, eu faço pelo próprio tablet e consigo enviar para você. Tranquilo também, certo? Mas a sua atividade de casa não é produzir um texto, é analisar os tipos de argumentos que tem nessas redações, certo? Aí vamos lá para a parte prática.
Eu acabei de te dizer que o argumento ele vai embasar a nossa opinião, mas não é uma opinião de juízo de valor, de simplesmente eu acho que os pobres, as pessoas mais necessitadas, necessitam de auxílio. Por que, Luiz, você acha? Porque eu acho, porque é muito ruim vê-las sofrendo. Isso não é argumento, né? Você precisa trazer dados, você precisa trazer discurso de autoridade, que é o que a gente vai ver, são os tipos de argumento para embasar isso. Aí, nesse momento, tu tá pensando, Luiz, porque todo aluno normal pensa isso. Eu pensei isso também lá atrás. Todo aluno normal pensa isso. Que é o quê? Professora, massa, eu preciso saber tudo isso, mas como é que eu vou saber? Dos dados, dos autores para citar, que é isso que a pessoa fica, né? Meu irmão, como é que eu vou conseguir trazer tudo isso no texto? Como é que eu vou lembrar na hora que eu estiver fazendo? A gente vai construindo, Luiz. Isso se chama construção de repertório cultural. Então, tem coisas que vão ter lá na prova muitos textos para tu ir construindo, tu vai tendo essa visão, vai ter um autor que cita tal coisa, vai ter um dado estatístico, vai ter uma música que eles vão citar, uma série, vai ter um monte de coisa nos textos da prova. Por isso que a prova de redação, Luiz, ela está sempre conectada com a prova da interpretação. Os textos normalmente servem de textos de apoio. E na proposta redacional tem outros textos para você ler e depois vem né, normalmente não é assim, depois vem o tema, né? Tá lembrado que é assim? Que uma proposta redacional é assim, vem um texto de apoio ou textos e vem o tema depois. Que é para justamente você construir isso de uma maneira respaldada, para você poder argumentar. Então, é disso que você vai tirar, não copiando exatamente trechos da prova, mas é disso que você vai tirar. E você vai tirar do seu conhecimento de mundo, disso que você está fazendo aqui, estudando, que você faz na escola, construindo, aprendendo, vendo temas, debatendo, fazendo redação. É assim que você vai conseguir isso, certo? Porque é muito fácil quando a gente vê uma redação toda prontinha, aí a gente faz, meu Deus, como é que essa pessoa sabia tudo isso? Eu mesmo fazia isso direto quando eu era mais, meu Deus, eu nunca que saberia citar isso aqui. Não, não, não. Essa redação está num nível muito alto, eu não vou conseguir fazer um negócio desse nunca. Mas de tanto que você treina, que você estuda assuntos específicos, que você memoriza algumas coisas, você vai conseguir fazer. Tá entendendo o percurso como é? Porque se você pensar lá na frente, você vai pensar assim, eu nunca vou conseguir fazer, eu não vou lembrar dessas coisas. Mas lembre, a prova vai lhe dar todo o aparato, que é a base de textos, vão ter os textos motivadores da redação para que você se sinta seguro e consiga construir sua tese, tá? Bem, explicado isso, eu falo isso porque eu falo da minha condição de aluna, quando eu era aluna, qualquer coisa me interrompa, viu? Se quiser perguntar, pode já ativar o som, já sabe, né? Bate-papo. A gente vai ver mais ou menos hoje, Luiz, alguns tipos de argumentos que você vai buscar naquelas redações lá, da atividade de casa, tá? O primeiro tipo de argumento que a gente vai ver hoje, ó, é exemplificação. O próprio nome já diz, você vai argumentar por meio de exemplos. Exemplos da tua cabeça, Luiz? Nunca, porque é juiz de valor. Exemplo com o que tu visse acontecer com teu vizinho ou na casa do teu tio? Não, porque isso é juízo de valor. Entende? Então, são sempre exemplos, dados históricos, comparação com coisas embasadas. Não é assim, é porque aconteceu na minha escola, eu vou citar aqui na redação. Não dá, certo? Então, vamos lá, exemplificação. Muitas vezes, olha o exemplo, muitas vezes ações aparentemente inofensivas, como jogar uma garrafa plástica ou latinha na rua, podem contribuir para a poluição dos rios. Então, você está argumentando, até por uma coisa simples, mas trazendo exemplos do que é que pode acontecer se for feito determinada coisa. Então, muitas vezes, ações aparentemente inofensivas que não vão causar dano nenhum ao meio ambiente, como jogar uma garrafinha plástica ou latinha na rua, pode sim contribuir para essa poluição. Então, a parte que está grifada, Luísa, é justamente a parte que mostra, você está exemplificando ali do que é que pode acontecer. E isso é um tipo de argumento. Tranquilo por enquanto? Podemos prosseguir? Exemplificação. Comparação. O próprio nome já diz. Compara. Então, você vai comparar o quê? Situações. Em meio ao aumento do desemprego no país, a pesquisa de 2020 revela que 7 em cada 10 alunos do Senai estão empregados. E aqueles com curso técnico possuem uma renda 22% maior. Então, está comparando situações. Em meio ao aumento do desemprego no país, ele está comparando esse desemprego com o que acontece com os 10 alunos que fizeram Senai. Então, a gente está comparando realidades. Então, toda vez que você compara, no Estados Unidos acontece assim, já no Brasil acontece assado. Você está comparando, naturalmente, né? Na casa de fulano, aí eu estou trazendo um exemplo
de comparação próximo, pessoal. Na casa de fulano acontece assim, já aqui em casa é diferente, acontece assado. Então, pensa comigo, Luiz, de maneira abrangente. A comparação, ela vai poder destacar semelhanças ou diferenças. Pensa comigo de maneira simples no dia a dia. Eu digo assim, Luiz é tão inteligente quanto João. Eu estou comparando vocês no sentido de igualdade. São as semelhanças que você tem, que é o quê? De ser inteligente, beleza? Mas se eu digo que Luiz é mais inteligente que João, eu estou comparando essas duas pessoas, que é você e João, mas eu estou dizendo que você é melhor, você é mais. Então, existe uma desigualdade entre você e João. E não deixou de ser comparação por isso. Então, numa redação, eu posso argumentar, trazer esse argumento para defender a minha tal tese, a minha opinião embasada, que opinião por opinião eu não posso levar. Mas a embasada que se transforma em tese eu posso, por meio dos argumentos. E um dos recursos é a comparação. Autoridade, Luiz, é um dos que mais toda redação vai ter, que é um discurso de autoridade. Alguém que tem autoridade para falar de um assunto é um especialista no assunto. Então, existem especialistas que trabalham com crianças, que sofrem de abusos ou passam por necessidades. Existem especialistas que apuram dados estatísticos e aí eles têm como falar aquilo ali com mais propriedade, porque eles estudam e vivem aquilo ali. Então, autoridade é isso. Vamos pensar sempre, para entender esses termos, Luiz, sempre de maneira bem simples. Na nossa casa, quem é a autoridade quando a gente é de menor? Nossos pais. Eles têm autoridade, porque eles sabem o que é que deve ser feito, como deve, são eles que vão nos orientar. Os especialistas fazem isso com a gente, que está escrevendo um texto. Eles é que vão dizer assim: eu tenho propriedade desse assunto, porque eu estudo há muito tempo, eu sou doutor, eu sou pós-doutor, PhD em tal assunto, né? Já publiquei não sei quantos livros desse assunto, então ele é autoridade. Vamos ver um exemplo de autoridade, né? Argumento de autoridade, é um conhecimento de um especialista. Segundo o filósofo, aí pode ser filósofo, cientista, professor, escritor, tudo isso vai ser uma autoridade do assunto, né? Então, segundo o filósofo Nick, em Por que a Voz Importa, a sociedade neoliberal atual silencia os grupos. Então, a parte que está destacada, eu estou lhe demonstrando que é um discurso de autoridade. Aí tem o histórico. Nada melhor do que a gente respaldar o que a gente está dizendo hoje com relação ao que veio acontecendo até ali, que reforça a existência de um fato, né? Então, muitas coisas aconteceram que fez com que isso que a gente está falando hoje, tentando defender o nosso ponto de vista por meio da nossa tese, fosse o que fosse. Então, eu vou trazer um dado histórico para embasar o que eu estou falando, né? São fatos ou acontecimentos. Na Grécia Antiga, a democracia e a participação direta dos cidadãos nas decisões políticas levaram a grandes avanços nas artes, filosofia e ciência, mostrando que a participação popular impulsiona o progresso social. Então, na Grécia Antiga, eu estou trazendo um dado histórico do que aconteceu num determinado momento da história. Professora, precisa ser um dado histórico muito antigo? Não, pode ser recente, mas é dado histórico. Aconteceu na história como fato. Beleza. Causa e consequência, também muito usado nas redações. Muito. Esses que eu estou trazendo aqui, esses desse primeiro quadro, Luiz, são os mais usados, tá? Causa e consequência. Você vai trazer a causa de algo, de um fato que gerou uma certa consequência para poder argumentar, para dizer, ó, tá vendo o que é que acontece se fizer assim, né? O que é causa e consequência? Causa é algo que motiva um determinado resultado, né? Então, Luiz, eu sempre dou esse exemplo. Imagina que a gente está na sala de aula física, ou seja, estamos, né, lá podendo estar fisicamente juntos, e você, que já conhece essa sala de aula, sabe que o lixo fica num determinado lugar. Desde sempre, você estuda comigo há 3 anos, e esse lixeiro lá, que tem um nomezinho lixo, ele fica sempre no mesmo lugar. E aí, num determinado momento, Luiz, você vai jogar esse lixo no lixo, que você sabe onde está, e ele não está lá, né? É, E aí você não consegue jogar o lixo ou coloca o lixo no chão. O que é que gerou essa consequência de você não jogar o lixo no lixo, nessa situação que eu estou trazendo, nesse contexto? A causa, o motivo, eu tirei o lixo do lugar. Eu que sou responsável pelo espaço, tirei o lixo do lugar, né? Então, por exemplo, outra causa, né? Isso eu estou dando um exemplo mais complexo, assim, do dia a dia, mas mais complexo. Uma causa.
Eu estou doente, por isso não vou ao show que combinei com as minhas amigas. O fato é que eu não vou ao show. Mas qual é o motivo de eu não ir? Eu estou doente. Então, essa causa aqui gerou uma consequência, eu não ir, mesmo com tudo programado, né? Então, é isso que eu vou trazer como argumento. Vamos ver esse exemplo. Doenças transmitidas por vetores comuns em países tropicais são um dos principais problemas de saúde pública que podem surgir com o aquecimento global. Então, o fato, ó, o aquecimento global gera doenças transmitidas por vetores. Aí tá numa coisa mais misturada, porque eu poderia trazer primeiro a causa, depois a consequência, mas não existe uma ordem. O fato é que o aquecimento global, ele pode gerar o quê? Muitos danos à população. Uma delas é doença transmitida por vetores. Então, uma coisa motiva um determinado resultado. Eu gosto de pensar assim, Luiz, vê se tu compreende a minha lógica, que para mim, a forma como eu aprendi, não como professora, como eu aprendi, ficou mais simples. A relação entre causa e consequência a consequência é o fato final. Isso aqui é assim, eu não vou ao show, mas existe um motivo. Estou doente. Eu prefiro pensar assim, ó, o fato que é gerado por alguma coisa. Esse fato é a tal consequência. Tá entendendo a lógica que eu estou dizendo? Eu sempre preferia entender assim. Eu acho mais fácil no texto assim. Então, qual é o fato disso aqui? Isso. Luiz não jogou o lixo no lugar certo. Que era o certo antes, você não sabia. Luiz não jogou o lixo no lixo. Qual foi o motivo? A professora mudou a lixeira de lugar. Eu acho muito mais simples. Então, a relação entre causa e consequência existe um fato final, a gente chegou numa coisa final, mas existe um motivo para isso acontecer. E o motivo é a tal causa, certo? Então, isso aqui que eu estou lhe mostrando, né, são 5 tipos discurso, de argumentos. Mas tem outros. Aqui vai se repetir, ó. Autoridade, você já sabe que é por um especialista, ó. Pesquisador, filósofos, instituição, pesquisa, né? Existe o argumento dedutivo, é bem interessante esse, Luiz, também. Não é tão usado assim, mas pode ser usado. Quando eu digo tão, aqueles 5 de cima, quase toda a redação do Enem Nota 1000 você vai ver que tem. De todos os anos, tem aqueles tipos de discurso. Autoridade, exemplificação. Tem um discurso lá, Luiz, que não tem, que tem muito de argumento, que é por dados estatísticos. Tu vai trazer dados. A tua argumentação eu estou embasando o que eu estou dizendo, porque a ciência mostrou que, estatisticamente, é isso aqui. Então, por dados estatísticos também, por comprovações em dados estatísticos, tá? É um tipo de argumento também. Mas esse dedutivo é interessante, Luiz, ó. Todo homem é moral. Você parte de uma dedução, de uma compreensão a partir do que está sendo dito no primeiro momento. Então, todo homem é moral. Sócrates é homem. Portanto, Sócrates é o quê? Moral. Vão existir exceções, tá, para esses argumentos dedutivos. Mas seguindo essa lógica, isso tem lógica, por isso que é um argumento. Isso é um conceito filosófico de dedução. Tá? Tu conseguiu acompanhar esse do dedutivo também, de entender? Aí o indutivo. No indutivo, a gente induz tirar uma conclusão geral a partir de fatos particulares. Ó. Concluir que algo sempre vai dar certo depois de fazer várias vezes e perceber o que deu certo. Então, a gente induz que vai dar certo, porque se de todas as vezes deram, a probabilidade de dar é muito grande. O que que acontece com esse dedutivo e indutivo? Aí, que eu estou trazendo a mais, Luiz. Eles correm risco de não ser exatamente, porque não é uma coisa exata, exatamente como a gente imagina, mas são tipos de argumentos possíveis. Não são tão comuns, como eu te disse, nas redações. Assim, não aparecem em todas as redações. Por analogia, Luiz, aparece, que é por comparação. Essa analogia acaba sendo igual a outra, fazer uma comparação entre duas coisas e tirar uma conclusão. É basicamente o que a gente botou lá em cima também, né? Se o remédio funcionou com ratos, irá funcionar com seres humanos, pois ambos são semelhantes em aspectos relevantes. Então, estou comparando o homem com o rato, e se o resultado deu certo com o rato, muito provavelmente existem exceções, naturalmente. Mas se deu certo com um, e normalmente os experimentos de medicações e de testes para humanos são feitos em ratos, a probabilidade é que dê certo com humanos. Então, existe uma certa comparação aí também. Então, a analogia acaba sendo a mesma coisa da comparação lá em cima, tá? Eu acho do que tu precisa saber, Luiz, que vai ter muito, são esses aqui.
Eu só vou dizer de mais dois. Eu acabei não te passando, me tira essa dúvida. Eu não te passei o link de acesso para esse quadro, não foi? Lá no Zap? Acho que não. É, eu acho que não também. Eu acho que não. Vou passar hoje, tá? Para não esquecer. Porque tu tem acesso a essas coisas que a gente está trabalhando aqui e as outras que a gente vai trabalhar ainda. Que eu boto tudo nesse quadro aqui porque dá para escrever, sabe? É tipo o quadro branco da escola. Aí aqui da gente é o quadro digital. Aí você vai conseguindo acompanhar. Porque você vai, por exemplo, agora você está compreendendo tudo, mas como é muita coisa, você vai dizer qual é mesmo, como é o nome daquele mesmo, você precisa acessar, certo? Sim. O que eu queria trazer a mais daqui, desses dois, ó, de autoridade a gente já viu, de comparação. Eu queria trazer de enumeração e contraposição, né? Na enumeração, Luiz, o que é que tu vai fazer? Enumerar uma série de situações que fazem com que aquilo ali seja daquele jeito que tu estás dizendo. Então, ó, vemos em nossa cidade inúmeros problemas. Você meio que trouxe isso na sua, que você enumerou um monte de coisa, lembra? Nessa redação que eu corrigi. Tu trouxesse, isso aqui é um problema por conta disso, disso, tem isso, tem isso, tem isso. Você estava enumerando problemas ali. Você não se ateve a um como deve se ater, que é o que a gente vai trabalhar. Mas você enumerou um monte. Então, meio que você já sabe isso aí, né? Então, você apresenta os problemas, por exemplo, de forma enumerada. Volta para a exemplificação, mas existe, você exemplifica enumerando, trazendo várias coisas, várias situações. É um argumento por enumeração. E por contraposição, vê que coisa, Luiz, como essa parte do argumento, ele é amplo. Como a gente pode usar disso, assim, a nosso favor, para defender aquilo que a gente acredita. A gente pode defender uma coisa, trazer pontos que contradigam essa coisa para poder dizer assim, ó, tá contradizendo, mas tá errado. É isso que é a contraposição. Você diz assim, eu acredito que todas as crianças devem receber acesso à educação, né? Aí você traz uma contraposição sobre aquele assunto ali. Mas elas não recebem, mas muitos acham que isso é besteira. Aí você está contrapondo o que você disse. Aí depois você vai chegar. Mas não é por conta disso, disso e disso. Aí você usa desse contraponto de fatos para poder chegar à sua conclusão. Vamos ver como é que acontece aqui no exemplo. Ó. Os problemas climáticos são preocupações futuras. Olha o que ele está dizendo aqui. Deixa eu pegar minha canetinha. Peraí. Vê. Os problemas climáticos são preocupações futuras. Ai, meu Deus, ficou muito grande. Peraí. Peraí, que a minha caneta está. Pronto. Problemas climáticos são preocupações futuras. Podemos pensar neles mais na frente para quando tivermos mais tecnologias, certo? Ele está dizendo, isso aqui a gente precisa pensar agora, não, a gente deixa para depois. São preocupações futuras, isso. Aí ela vem, ó, se contradiz e diz, na verdade, não é bem assim. Olha a contradição aqui, ó. Na verdade, não é bem assim. Se começarmos desde já o trabalho em melhoras para os fatores climáticos, podemos prevenir diversos problemas. Então, perceba, Luiz, que há uma contradição, mas há uma contradição lógica. Ou seja, muita gente acha que isso aqui é assim. Ah, os problemas climáticos são preocupações para o futuro. A gente pensa nele quando a gente tiver mais tecnologia para poder resolvê-los. Aí ela diz, não, na verdade não é bem assim, não. Se a gente não fizer, então ela está usando uma contraposição a favor do que ela vai defender. O que é que ela está defendendo aqui, Luiz? E a gente precisa pensar, começar desde já trabalhando nas melhoras, para que os fatores climáticos possam prevenir os problemas futuros. Não é deixar para depois, é fazer agora. Então, isso aqui também é bastante usado. Aí eu queria trazer. Lembrando, Luiz, que a enumeração que a gente viu aqui em cima ainda há pouco, essa enumeração, ela é dentro da exemplificação. Eu exemplifico citando várias coisas. Então, dá no mesmo. Então, a enumeração por exemplificação. Aí eu queria saber o seguinte: tá dando para a gente formar bem esse entendimento sobre a argumentação, Luiz? Sobre se eu não tiver uma argumentação muito boa, eu não deixo a minha tese clara. Tá, não tá? Uhum. Sobre conceito, tá. Tá. Lembrando, Luiz, para que você não se frustre, eu vou ter sempre esse cuidado de falar isso. Porque eu sei que quando a gente está como aluno ouvindo, faz sentido o que está sendo dito. Mas nem tudo a gente vai memorizar de nome, ponto um, é normal, e é para isso que serve o estudo pós, para você relembrar, e como é o nome desse termo, como é o nome dessa argumentação. Primeiro ponto. Então, tudo vai fazendo sentido enquanto o professor vai falando ali, estou entendendo, mas depois, né? E tem, Luiz, a parte, que é onde eu quero tocar, a parte prática. Nem tudo que a gente entende na teoria que está simples, estou entendendo.
Na parte prática, a gente consegue fazer de primeira. Por isso que é um trabalho recorrente, de erro, e eita, ainda não entendi, eita, errei isso aqui, foi. Eita, botei primeira pessoa do plural sem querer, comecei em terceira, botei em primeira. Feito você fez. Então, vai acontecer. Aí a gente vai olhando para isso, especialmente olhando para isso nos rascunhos, tá? Aí, Luiz, vê, vamos lá. A ideia com essa tua atividade de casa, a gente vai prosseguir aqui os estudos, mas isso aqui da parte de argumentação eu vou cessar por hoje. A gente trabalhou esse conteúdo dos tipos de argumentação e eu vou agora mais uma vez explicar o que é que você vai fazer em casa, certo? Vai fazer exatamente isso aqui, ó. O tema da redação é os efeitos da implementação da lei seca no Brasil, né? A lei seca, Luiz, diz respeito a pessoas que bebem não poderem dirigir, né? Que isso aí foi em 2013, essa lei ela já existe, já está sendo aplicada em vigor há muito tempo, e graças a Deus, né? E ainda assim, pessoas infringem a lei, matam outras pessoas, né, inocentes, porque estavam lá, os transeuntes, né, as pessoas que transitam de um lugar para o outro, e essas pessoas alcoolizadas que misturam álcool e direção acabam matando, né, de maneira responsiva, porque sabe que não pode beber e dirigir. Então, a lei seca diz respeito a isso. Mas, aí vem o título e vem a redação. Primeira coisa que eu quero que tu observe, Luiz, aqui comigo agora. A redação tem 4 parágrafos, que é o que a gente vai trabalhar. Introdução, vou botar exatamente assim, vai ser tudo que a gente vai fazer vai ser meio que por sigla. Aí tu vai entendendo para facilitar a parte quando eu for corrigir tuas redações. A introdução, D1, D2, por que D1 e D2? Desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, conclusão, que a gente pode chamar de proposta de intervenção, certo? Então, a base da nossa redação, a gente já viu isso, né? Cada parágrafo tem de 5 a 8 linhas, a gente estudou a estrutura. Aí, introdução, desenvolvimento e conclusão. Professora, eu não estou vendo aqui de 5 a 8 linhas, não. Esse D1 tem 3 linhas, mas isso aí está digitado. É diferente de escrito, tá? Então, essa daqui mesmo está com um monte de linha, né? Provavelmente a conclusão dessa pessoa lá no ano de 2012, perdão, 2013 foi maior. A conclusão dela realmente foi maior. Mas nunca compare o que a gente estudou de estrutura com o que você está vendo aqui, porque está digitado, tem as regrinhas aqui, né, para a gente fazer a digitação, de deixar, como é que se chama? De justificar o texto, tá? Então, não tem nada a ver com o que você vai ver lá. Aqui, perdão. É o que a gente viu lá. 5 a 8 linhas, cada parágrafo, uma introdução, 2 de desenvolvimento e uma conclusão. Beleza, mas não é sobre isso a atividade de casa. Mas é bom você ir olhando. A sua atividade de casa vai. Onde ele está argumentando aqui? Qual é o tipo de argumento que eu consigo identificar? E o que eu não consigo? Então, ó, primeiramente, deve-se entender que a medida destinada ao governo tomar já está sendo colocada em prática, além da implementação da lei, milhares de etilômetros foram adquiridos e, de maneira geral, a fiscalização ocorre corretamente. A gente não está vendo nenhum tipo de argumento dos que a gente estudou. De acordo com uma pesquisa feita pelo IBS, qual é o tipo de argumento aqui, Luiz? Por dados estatísticos. Ó, pelo IBS, aí ele dá a porcentagem. Tá vendo? Aí você vai botar argumentação por dados estatísticos. Estou botando abreviado aqui. Dados estatísticos. Argumentação por dados estatísticos. Certo? Aí, pela interpretação dos índices, percebe e tal. De acordo com o supracitado. Aí aqui, ó, Luiz, vê outro aqui. Vou só pegar essas partes. Agora, cabe aos estados e ao município desenvolvimento de medidas que lutem. Ao contrário do que afirma Sartre, o inferno deixe de ser os outros, ou seja, aqui, Luiz, há o quê? Um argumento de autoridade. Ele usa um filósofo. Ó, ele diz que é filósofo. Autoridade. Vamos ver se tem mais algum aqui em cima. Já estou fazendo um contigo só para tu ter uma ideia. Tu vai tentar achar. Não precisa ser todos exatamente, mas achar nas redações os argumentos, para tu poder começar a se familiarizar com esse tipo de argumento. Com base nos dois signos opostos, liberdade e responsabilidade, costuma-se dizer que a liberdade de determinado indivíduo termina quando começa a sua responsabilidade. No Brasil, muitos acidentes de trânsito acontecem justamente pelo fato de as pessoas não conhecerem o ponto inicial de sua responsabilidade. Então,
Com base nos dois signos opostos, liberdade e responsabilidade, costuma-se dizer que a liberdade de determinado indivíduo termina quando começa a sua responsabilidade. Aí ele traz uma referência e compara essa referência, cria uma analogia com o que acontece no Brasil. Então, aqui, ó, no Brasil, quando ele fala isso, ele está falando no Brasil com relação ao que foi dito antes. Então, há uma argumentação, ou podia chamar de analogia de comparação, porque a analogia é uma comparação, é uma menção a outra coisa. Eu vou botar o nome analogia, certo? Então, é assim que a ideia, essa é a ideia para que você faça, para que você consiga identificar com calma isso. Deu para entender a atividade de casa? Deu mesmo? Beleza. Lembrando que você sempre vai fazer o que você conseguir. Para não surtar, professora, meu Deus, vá fazendo o que consegue. Faz uma, pega um dia que você estiver estudando, né? Aí já faz 3 redações, já faz 3 análises. Você pode segmentar assim, porque se você for analisar e seja uma vez, vai ficar um pouquinho cansativo. Beleza. Então, tipo de argumentação, check, visto com sucesso. Aí, Luiz, a gente volta para o nosso quadro, que eu vou liberar para você, inclusive, o link de acesso. Aí a gente passa a entender, a tentar entender, ó, a gente estudou a estrutura e as dicas de ouro, né, na aula anterior. Aí a gente passa a estudar, Luiz, agora, a partir de hoje, partes desse texto. A gente vai fazer que nem Jack o Estripador, como é o nome? Frankenstein. Dividir o texto todo em partes. Ele não tem 4 partes, que é o nosso modelo de redação, de dissertação aqui, que eu te expliquei. Então, a gente vai trabalhar um por um. A introdução, Luiz, que é o primeiro parágrafo, é onde você vai deixar claro a sua tese. Porque pensa na lógica, é tão lógico isso que eu vou te dizer, que tu vai ver que tem lógica mesmo. Porque a minha ideia é tentar não fazer com que você decore, como ele disse, mas entender as lógicas das coisas. Você faz isso aqui, é muito lógico, porque não poderia ser de outro jeito. É feito a gente olha para o céu e diz, o céu é azul, pela cor que, né, determina que isso que a gente vê é azul. É tão lógico que não precisaria de trazer mais nada. Vê, olha o nome dos outros parágrafos. Desenvolvimento. Você vai desenvolver aquilo que você disse que defende na introdução. Vê se não existe uma lógica. Então, eu vou desenvolver. É justamente no desenvolvimento que eu argumento. Eu não argumento, eu não começo argumentando na introdução. Na introdução, ó, eu introduzo o assunto. Eu digo, ó, eu vou falar sobre isso aqui. Isso aqui eu encontro em tal área do conhecimento X, que a gente vai ver. E isso aqui é um problema por conta disso e disso. Aí, quando chegar nos desenvolvimentos, vai dizer, ó, esse é o problema um que eu citei lá na introdução. Um dos problemas é esse aqui, para esse tema ser polêmico. O outro desenvolvimento é outra coisa que tu citasse. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Na introdução, eu não argumento. Eu introduzo esse assunto. A gente vai aprender como introduz, porque não é assim vago, não. Existe passo a passo. É o que eu vou lhe ensinar. É bem legal essa parte, porque não é assim, Luiz, tu cria da tua cabeça. Feito uma narração. Uma narração, o professor dá um tema, ou sei lá, teu pai pede para tu inventar um texto narrativo, e aí tu vai da tua cabeça, tentando ver o que é que tu vai colocar, e o nome da personagem, não é assim? É. Aqui não. Aqui tem um passo a passo, Luiz, tem. Na introdução tem que ter isso, isso e isso. E no desenvolvimento, isso, isso e isso. Aí vai te dar mais segurança, porque tu sabe que se não tiver aqueles elementos, provavelmente tu não vai ter uma nota boa. Certo? Então, primeira coisa que você vai fazer quando você pegar uma proposta redacional, Luiz, você vai pensar, qual é o problema desse tema? Aí tu deve estar pensando agora, ô professor, e por que eu tenho que achar um problema? Todo tema vai ter um problema? Sim. O que é que eles querem, Luiz, com essas redações que vocês fazem? No EPICAR, lá no Enem, futuramente. O que é que eles querem? Ver qual é a visão de mundo de vocês candidatos, de vocês pessoas, cidadãos. Como é que vocês se portam diante de um problema social, econômico, cultural? Todo tema que é trazido, Luiz, em qualquer texto dissertativo e argumentativo, é para que você mostre que você, diante de uma situação problemática, que precisa de encaminhamento e de solução, como é que você se porta? É para isso que servem essas redações que vocês fazem. E você entender isso é muito bom também. Então, toda vez que, por exemplo, eu sou professora, mas eu posso fazer um curso.
E nesse concurso eu tenho uma redação da tipologia dissertativa argumentativa. O que é que eles querem lá de mim, independente do meu cargo profissional, de ser professor e trabalhar com redação? O que é que eles querem de mim? Eles querem ver como é que Laís, a pessoa Laís, a cidadã Laís, ela se comporta aqui diante desse tema. O que é que ela traz? O que é que ela sabe sobre isso aqui? Como é que ela encaminharia uma solução para isso aqui? Porque tu concorda comigo, Luiz, que é muito fácil eu chegar para tu e dizer assim, Luiz, o ventilador quebrou. Aí tu vai dizer, certo, beleza, tu sabe como consertar, aí tu não sabe de nada, né? Tu é uma pessoa leiga, tu nem ventilador tem. Aí, isso é um contexto. Aí tu diz, certo, Laís, e aí? Eu digo, rapaz, não sei. Vai acontecer nada. O ventilador vai continuar quebrado, provavelmente eu vou ter que me desfazer dele. Porque se eu aponto um problema, mas eu não busco solução, eu estou fazendo o quê, Luiz? Nada. Se eu chego na escola e digo, "Ô, professora, tá ruim esse seu jeito de ensinar." Ela vai dizer, tá, qual é a forma, Luiz, que poderia ser melhor para você? Você faz, não sei, eu só sei que esse jeito tá ruim. Tu vai resolver alguma coisa? Não. Ela vai olhar para tu e vai dizer, beleza, quando tu souber alguma coisa, Luiz, aí tu traz. Tu trazes aqui para mim que a gente vê se resolve. Então não adianta. Eu tenho que identificar um problema e tentar buscar uma solução. Na proposta redacional, Luiz, o que está sendo pedido é isso. Você apresenta a sua tese sobre, ou seja, o que é que você pensa sobre aquele assunto na introdução, você argumenta bem muito nos desenvolvimentos e você conclui com uma proposta de intervenção. Olha o nome proposta de intervenção. Você vai ver formas de agir que você está sugerindo ali que pode resolver o problema. É isso. É isso que é o texto dissertativo argumentativo. Eu introduzo, digo, ó, eu vou falar sobre isso aqui, que lembra tal coisa, e isso aqui é problema por conta disso e disso. Aí, primeiro problema eu citei já lá na introdução, quais eram os problemas. Aí, no desenvolvimento um eu vou falar sobre um dos problemas que eu citei. Desenvolvimento 2 sobre o outro problema. Na conclusão, eu vou dizer isso aqui deve ser resolvido assim, assim, assado. Essa é a ideia bem geral. Tá dando para acompanhar a ideia geral? Todo texto dissertativo é isso. Nunca vai fugir disso, Luiz. De qualquer concurso, de qualquer coisa. Foi texto dissertativo, eu introduzo, eu desenvolvo, que aí tem alguns desenvolvimentos que tem 3 parágrafos. Eu prefiro fazer em 2, como eu estou lhe dizendo, que é um método que eu conheço de redação nota 1000 e que eu acho mais simples. É lógico que eu vou passar para os meus alunos o que eu acho mais simples, eles fazerem e memorizarem. Não é com 3 parágrafos, é com 2 no desenvolvimento. E, por último, eu apresento uma proposta de intervenção. Por isso que a conclusão pode ser chamada de conclusão ou proposta de intervenção no texto dissertativo. Aí, beleza. Então, quando você pega lá a proposta de redação, você vai pensar, qual é o problema? O que é que eu sei disso aqui? Porque pensa comigo, Luiz, tu já fizesse uma prova. Provavelmente, para tu estar fazendo uma prova de redação, tu já fizesse uma prova de interpretação de texto, de gramática, né? E lá, como eu te disse, vai ter o quê? Textos falando sobre isso. Muito provavelmente, é sempre interligado. Beleza. Então, tu fosse construindo, fosse vendo ali e tal. E tu estudasse para fazer aquela prova ali. Então, provavelmente, os professores te trouxeram temas possíveis de cair, foram trabalhando os temas anteriores, e aí tu fosse construindo teu repertório cultural, mais crítico, vendo as coisas e tal. Massa. Aí tu pensa, o que é que eu sei sobre isso aqui? De maneira bem simples mesmo, Luiz, pessoal, que você precisa. Ah, eu sei pouca coisa, mas eu lembro disso. Aí tu pensa, e por que isso aqui é um problema mesmo? Ah, isso aqui é um problema. Porque, pelo que eu estava lendo, pelo que eles trouxeram nos próprios textos, nos textos motivadores na prova, isso aqui é um problema porque, segundo o texto 1, diz que gera isso e isso. No texto 5, diz que gera isso, aquilo, outro. Então, é um problema, porque precisa ser resolvido. Então, é primeiro você entender por que aquele tema está sendo trazido ali, certo? Sempre escreva o tema e o problema no alto da proposta que você está usando, no rascunho. Eu sempre aconselho isso, Luiz. Porque você diz assim, professor, eu sou doida, eu li, acabei de ler, eu sei o que é que ele está pedindo, mas a gente se perde, a gente tende a fugir do que está sendo pedido, porque a nossa cabeça pensa um monte de coisa ao mesmo tempo, e a tendência da gente ir para uma outra linha que não aquela que está sendo pedida é muito grande. Aí eu aconselho, e eu costumo fazer isso, eu pego o tema e boto lá no meu rascunho, para enquanto eu estiver desenvolvendo, qual é mesmo ele está pedindo isso aqui, né? Para eu não fugir. Não é porque eu sou doida e eu vou esquecer completamente, mas é porque eu posso fugir. Convença o leitor de que o tema é de fato um problema. Aí eu boto, atenção, o porquê dele ser um problema, você vai trabalhar no desenvolvimento, você vai argumentar. Dizer, ó, isso aqui é um problema por conta disso, disso, disso. Mas você vai introduzir. Você vai conseguir ver isso bem tranquilo, isso está bem teórico, mas eu vou te mostrar na prática. Calma aí. Aí eu boto assim, na introdução, o que é que esse tema te lembra?
De que tu deve estar pensando? De que, Lu? De que, professora? Que ele me lembra? Como assim? Música, livro, filmes, televisão, situações. O que é que ele lembra a você? Por quê, professora? Eu preciso saber isso. Porque você vai precisar citar uma outra área do conhecimento, Luiz. Toda introdução tem uma citação a outra área do conhecimento. Isso é obrigatório. Professora, essa outra área do conhecimento poderia ser um filósofo que fala alguma coisa? Pode ser um dado histórico? Pode ser eu fazer a relação do tema com a música que eu conheço, que tem tudo a ver, ou que foi citado na prova e que eu pego um trecho e pode ser um filme, eu assisti um filme, menino, um filme que eu assisti fala justamente sobre essa temática. E no filme isso é retratado assim. Já no que eu vou defender é assim. Aí você traz uma parte do filme, citando o filme. Tem que ter, a gente chama menção a uma outra área do conhecimento. Tem que ter. Se não tiver, esse texto está sendo construído errado. Certo? Então, o que é uma introdução? Na introdução, eu deixo claro o tema. Eu vou te mostrar isso na prática agora. Eu deixo claro o tema que eu estou defendendo, que ele trouxe na proposta. Eu faço menção a outra área do conhecimento e eu indico por que isso aqui é um problema, com dois pontos que eu vou desenvolver no desenvolvimento. É isso que é uma introdução. A introdução tem que ter esses quatro elementos. Vou repetir, Luiz. O tema, ou com tuas palavras, ou do jeito que a prova trouxe. Então, tu está dizendo, ó, eu vou falar sobre isso aqui, que foi me pedido. Isso aqui. Deu lá. Massa. Isso aqui lembra isso aqui, mas tu não vai botar lembra, não. Só estou dizendo assim, isso aqui se relaciona com uma música, ou com um livro, ou com um filme. E isso aqui é um problema, que está todo mundo tendo que falar sobre ele. Na minha percepção, que é a minha tese, por conta disso e disso. Dessas duas coisinhas aqui, que eu chamo de spoiler. A gente dá um spoiler do que a gente vai trabalhar nos desenvolvimentos. Eu não vou chegar no desenvolvimento, Luiz, e citar um monte de coisa, não. Eu vou trabalhar em cima disso aqui. Tu lembra que eu apontei para tu que na tua redação tu saísse citando um monte de coisa? É um problema, isso aqui é um problema, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tá lembrado? Que eu disse assim, Luiz, tu até trouxesse muito conteúdo, isso é muito bom você saber, assim, e trazer para a redação. Mas é muita coisa, e a pessoa que está lendo fica certo, mas ele está defendendo o quê? Porque é tanto problema, você tem que focar em problemas. Para que, Luiz, vê a lógica agora, para que você desenvolva em cada parágrafo e para que quando você for apresentar uma proposta de intervenção, você apresente uma proposta de intervenção para problemas específicos. Porque se tu for citar todos os problemas que um assunto tem, a redação fica inacabável. E como é que tu vai apresentar uma proposta de intervenção se tem tanta coisa? Tu teria que citar para cada uma. Não tem sentido. Deu para entender o que eu estou dizendo? Então, quando eu restringo, fica muito mais fácil. Porque a redação, nesse sentido, Luiz, parece um cálculo matemático, uma expressão matemática, que eu vou fazer exatamente usando esses determinados pontos, essas determinadas expressões, pensando matematicamente. Para você que gosta muito, que eu já sei. Então, você não vai deixar um negócio muito amplo, não é porque texto, professor, é aquela coisa mais viajada. Não, texto dissertativo não é aquela coisa viajada, não. Ele segue um script que você apresenta, na introdução, que é o que a gente está trabalhando, você apresenta o tema, deixa claro, faz menção a outra área do conhecimento e traz os spoilers dos problemas que você vai falar no desenvolvimento um e no desenvolvimento 2. Vamos para a parte prática. Vamos ver se dá para a gente começar esse processo de parte prática. Só um minutinho. Peraí. Cadê, meu Deus? Análise e redação da família. Essa? Não, peraí. Deixa eu só achar aqui. Sim? Redação da família. Esquece aqui. Pronto, achei. Tá vendo meu compartilhamento, Luiz? Aham. Pronto, beleza. Ah, conseguindo acompanhar mesmo, né? Quando não tiver e tiver, eu nem dei intervalo de novo. Meu Deus, eu me empolgo contigo aqui. Tu fica tão caladinho, mas quando tu tiver assim meio baqueadozinho e quiser, professor, me dá 5 minutinhos, tu fala, vice? Porque tu é tão quietinho assim, presta tanta. Mas eu tô vendo que você tá prestando atenção. É só pra gente ter uma comunicação bem direta, sem. Eu gosto de falar exatamente como é, Luiz, sem frescura. Tem frescura, não. Laís, eu tô meio.
deixa eu lavar meu rosto, deixa eu tomar uma água, beleza? Portanto, que você preste bem atenção aqui, porque o nosso encontro só tem 1 hora, então tu tem que aproveitar muito. Beleza, vamos lá. Ó, essas redações aqui que eu estou compartilhando contigo também são nota 1000, deixa eu só mostrar, e são do Enem 2024, do ano passado, certo? Aí teve um tema específico, a gente não vai trabalhar o tema agora, não vai trabalhar essas coisas, que a gente está vendo como é que se estrutura o texto, beleza? Lembrando que a gente está estudando agora a introdução. Vimos mais ou menos os argumentos, você vai fazer atividade de casa, e agora a gente está entendendo como é que se estrutura a introdução do texto dissertativo. Aí, Luiz, eu estou compartilhando uma redação aqui com você que tá sem, não tem título, é muito comum redações do Enem não terem título, e eu vou colocar aqui, feito eu gosto de colocar, izinho, para você se acostumar. Beleza, introdução. Ele já começa, deixa eu pegar meu coisa, ele já começa trazendo contextualização, que nesse caso é uma argumentação histórica, né? Deixa eu só deixar destacado aqui. Então, isso aqui, Luiz, é a tal menção a outra área do conhecimento. Essa menção a outra área do conhecimento eu vou reforçar. Pode ser tudo, pode ser a citação de um especialista, pode ser dado histórico, pode ser filme, música, série, novela, que se relacione com o tema. O que é que o corretor quer ver aqui, Luiz, nessa parte do texto? Que você consegue relacionar um problema social, que é o que ele está trazendo, problema social, cultural, enfim, do tema, com qualquer outra área do conhecimento, com qualquer outra coisa. Isso aqui que eu estou te mostrando, por exemplo, é uma exigência do Enem. Ô, professora, mas tu tá lembrado que eu vou fazer a prova do EPICAR, né? Tô. E é um texto dissertativo que segue o mesmo parâmetro. Que vai ser bom, inclusive, que você treina para um e treina para o outro lá na frente, porque é a mesma coisa, certo? Então, ele diz assim, ó, aqui, Luiz. O ciclo do ouro, ocorrido no Brasil no século XVIII, ó, menção a fato histórico, acarretou o aumento de número de escravos provenientes do continente africano no país, trazidos com graves diferenças culturais entre si, sem que fossem levados em consideração os aspectos regionais e sociais de suas origens, ocasionando uma homogeneização forçada de indivíduos. Beleza. Ele começou já isso. Deixa eu só te trazer o tema, Luiz. Perdão, era para eu ter te mostrado isso. O tema é esse aqui, ó. Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Beleza. Perceba, Luiz, que até então aqui, do que eu grifei para você, ele só está fazendo menção a outra área do conhecimento, que tem tudo a ver com o tema. Aí ele vai dizer, atualmente, de forma análoga ou analogia, ou a comparação. Tá vendo que ele já diz, o tipo até de argumento, a história colonial brasileira ainda é uma forte tendência à padronização cultural da África, desprezando sua pluralidade e seu legado. Aqui, Luiz, ele deixa claro com as palavras dele, ele não trouxe exatamente assim, ó, do jeito que está escrito aqui, ele não trouxe desafios para a valorização da herança africana no Brasil, ele não trouxe isso da valorização escrito assim, mas ele traz com as palavras dele, ó, de forma análoga à história colonial, né, o que ele citou, há uma forte tendência à padronização cultural, ou seja, não há essa valorização, porque se há padronização tem que ser tudo igual, não está valorizando. Ele está dizendo isso. Então, isso aqui que é o que eu quero te mostrar, Luiz, é o tal tema ficando claro aqui. Ele está trazendo o tema da redação, com as palavras dele. Professor, e se ele trouxesse diretamente, né? Por isso não há, atualmente, de forma análoga, não há valorização da herança africana. Teria algum problema? Não. Mas ele tem que deixar claro que isso que ele está introduzindo é sobre o que foi pedido. Então, primeiro ponto, Luiz, ele fez a menção a outra área do conhecimento. Professora, tem uma ordem? Não. Você poderia trazer o tema primeiro, depois intercalar ele com a outra área do meu conhecimento. E, Luiz, a parte, ó, coringa, que eu vou te comprovar, parte coringa dessa análise aqui. Tu vai fazer análise assim, vê se comigo aqui. Eu vou te passar links que tu vai poder olhar isso e escrever o que é. Por exemplo, eu vou perguntar qual é a missão outra área do conhecimento. E tu vai olhar do texto e vai encontrar. Então, tu vai fazer análise de redação nota 1000 comigo. Até tu incorporar a estrutura, certo? Beleza. Aí, Luiz, vê. São 4 elementos que eu te disse que tem que ter. Menção a outra área do conhecimento, que ele está trazendo um dado histórico de argumentação. O tema,
de forma clara, seja você transcrevendo o tema que está na proposta, seja você falando com suas palavras, melhor ainda. E você vai dizer por que isso é um problema. Aí olha o que ele diz, Luiz. Assim, dois grandes desafios para a valorização. Sim, deixa eu grifar essa outra parte aqui. Dois grandes desafios para a herança africana do Brasil devem ser debelados. Olha ele trazendo o tema de maneira explícita, Luiz. Assim, dois grandes desafios para a valorização da herança africana no Brasil. É o tema aqui, bem óbvio, bem claro. Porque aqui ele trouxe a menção a outra área do conhecimento, aí traz o tema com as palavras dele, né, correlacionando uma coisa com a outra. E aí ele traz, Luiz, agora que eu vou grifar, ó, há dois grandes desafios, que são os dois grandes desafios que ele vai falar no D1, um no D1 e o outro no D2, que são os spoilers. As políticas públicas ineficazes, aí eu vou botar aqui, ó, D1. Ele vai ter que falar isso no D1, porque senão ele está sendo incoerente. Se ele está dizendo isso, que isso é um problema e ele não defender, ele não está fazendo nada. E o próximo, cadê? E as falhas educacionais, D2. O que é D1 e D2 mesmo? Desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Eu só vou, Luiz, esse é o modelo que a gente vai estudar, Luiz. Ele é composto exatamente assim. Quase todas as redações nota 1000 que eu tenho aqui, 2024, já tem de 2025, eu até vou pegar, elas seguem essa estrutura, porque é a maneira mais fácil de fazer um texto dissertativo, é seguindo esses elementos. Tu vai aplicar isso a qualquer tema, com os conteúdos desse tema. Aí, beleza. Aí a gente chega, Luiz, finalmente no... Cadê? A gente chega no D1. Aí eu só vou para eles agora, a gente não vai estudar D1 e D2 hoje. Eu só vou botar aqui D1, Luiz, é só para te comprovar o início, certo? De rosinha. Ele diz assim, ó, diante do cenário exposto, as políticas públicas ineficazes possibilitam, pronto, já comprovou, Luiz, que ele vai falar sobre isso aqui, ele vai defender isso aqui, porque isso aqui torna o tema um problema. Aí eu tô te confirmando, ó, que ele deu spoiler. Deixa eu botar o Szinho que eu esqueci de botar, ó, spoiler D1, certo? Aí eu vou para o D2, vou botar aqui, SD2. É só para te comprovar que isso que eu estou falando é uma estrutura que funciona assim, ó. Esse aqui é o D2, certo? Beleza. Aí eu vou pegar aqui o marcadorzinho azul, Luiz, e, cadê? E vou te mostrar, ó. Ademais, aí D2, ademais, as falhas educacionais, foi exatamente o que ele disse, não foi, Luiz, que ia falar, ó, as falhas educacionais. E é sobre isso. Tudo que ele. Pronto, esse é o tópico que a gente chama tópico frasal do D1. É a partir disso aqui que ele vai desvendar, ele vai argumentar, ele vai trazer discurso de autoridade, dado estatístico, vai fazer argumentação por causa e consequência. Tudo que a gente estudou para defender, ou seja, isso aqui é um problema. Ou seja, as políticas públicas são ineficazes, elas precisam melhorar. Qual é a outra falha que faz com que isso seja um problema? As falhas educacionais. Para quando chegar na conclusão, Luiz, ele dizer como essas duas falhas que está fazendo com que esse tema seja um problema seja resolvido. Aí eu preciso entender, você está entendendo a lógica do que eu estou trazendo? Está fazendo sentido mesmo? Opa, saiu. Hã? Está fazendo sentido mesmo? Você está conseguindo Aham. visualizar isso bem comigo? Perfeito. O que é que vamos fazer agora antes de finalizar? Temos 5 minutinhos. Eu vou pegar uma outra redação, Luiz, para te mostrar que isso acontece dessa forma. Que pode ser primeiro vir no tema, depois a menção outra área do conhecimento, mas que é imprescindível, Luiz, que você solucione dois problemas. Que problemas são esses, professora mesmo? Os spoilers. Porque você dá spoiler para dizer. Porque isso, vê também como é uma coisa lógica. Você vai criando uma conexão. Você diz, ó, é esse tema aqui que eu vou falar. Ele se relaciona com essa outra área aqui, que eu conheço, que eu sei, que eu quero citar. E isso aqui é um problema, porque normalmente esses textos os desafios, o que é que precisa melhorar, como resolver tal problema, normalmente é assim. Isso aqui precisa ser resolvido pensando em duas coisas essenciais para a gente começar a resolver isso aí. Então, isso aqui é um problema por conta dessas duas coisas. Então, tem que ter esses spoilers. Aí tu vai criar uma conexão. Eu citei isso, aí eu retomo isso e desmembro. Aí eu retomo o que foi dito, desmembro. E aí eu apresento uma conclusão para tudo que eu trouxe anteriormente. Então, os parágrafos eles vão ficando interligados. Eu acho essa construção aqui do modelo redação nota 1000 a mais lógica e a mais simples. E é, porque o outro modelo tem três
de desenvolvimento, não deixa claro os spoilers, aí você fica confuso, assim, a pessoa vai falar sobre o que exatamente? Qual é o problema exatamente? Você vai descobrindo à medida que você vai lendo. E aqui não, você já deixa posto e claro. O tema é esse, se relaciona com essa área do conhecimento e é problema por conta disso e disso, que eu vou falar nos desenvolvimentos. Você dá tipo um gostinho, tá? Vamos ver uma outra. É do mesmo ano, tá, Luiz? É uma outra redação do mesmo ano com o mesmo tema. Então, ele começa também, é muito comum isso acontecer, esse formato, Luiz, ele começa com menção a outra área do conhecimento, que é com o quê, Luiz? Discurso de autoridade. Citação de um especialista, que pode ser um escritor, lembra que eu disse um poeta? Então, aqui ele começa já com menção a uma outra área do conhecimento. MAC. Vou estar aqui bem abreviada, só para tu entender como é que funciona, certo? Aqui, Luiz, eu vou destacar essa parte só para te mostrar aqui, ó, em perspectiva comparativa do autor, ele está usando um argumento de o quê? Isso aqui é argumento, tem nada a ver com item não, tá? Argumento de De comparação. autoridade. Tá? Não, calma, estava certo. Você falou de autoridade com relação ao poeta. Ele trouxe isso, né? Ele trouxe essa base. Mas a relação que ele faz entre o que ele traz e o que ele vai dizer, ele está comparando. Em perspectiva comparativa, tá vendo? Ele compara uma coisa que ele trouxe com a que ele vai falar, tá? Beleza. É preciso considerar que o intuito de sonhar com um futuro harmonioso no Brasil necessita tanto de ações estatais quanto da sociedade civil. Aí, vê, Luiz, aqui ele já está trazendo os spoilers aqui, ó. Vou botar cores diferentes, tá? Ó, é preciso considerar que o intuito de sonhar com um futuro harmonioso, o Brasil necessita tanto de ações estatais da sociedade civil, aí ele diz, a fim de levar à compreensão do inestimável patrimônio cultural. Cadê? Olha onde que ele traz o tema aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui. Eu estou pegando cores diferentes. Qual foi a que eu peguei do tema da anterior? Hum, verde, não foi? Foi verde. É porque eu botei verde nessa daqui. Tá, vou botar o tema aqui de verde. Olha quando ele fala sobre Luiz, sobre o tema, a fim da compreensão, ó, compreensão inestimável do patrimônio cultural e da influência da herança africana no país. Olha o tema aqui, com as palavras dele, não está literalmente igual, ó, tema. Você sempre vai achar, porque tem que ter. Ele tem que dizer, eu estou falando disso aqui que vocês me pediram, certo? Aí, necessita de ações estatais. Ele está trazendo que isso é um problema, ações estatais que não há, ações do Estado quanto à sociedade civil. Ó, infelizmente, porém, o etnocentrismo e o racismo estrutural são impasses os quais configuram a desvalorização do legado dos povos africanos. Aí, Luiz, aqui ele diz, ó, o etnocentrismo e ele fala também sobre o racismo estrutural. Vamos ver como é que ele vai dispor. Opa, seria com outra canetinha. Como é que a gente vai confirmar isso? Na no próprio D1, né? Ó, de fato, a inobservância do Estado, ó, Luiz, que ele citou aqui, ó. Ele deu spoiler do D1 bem antes, ó. Aqui, ó. Spoiler D1, né? Então, ó, a inobservância do Estado, deixa eu pegar a canetinha correta, ó, em fazer vigorar as leis, ou seja, precisa de ações O que, estatais. o que é inobservância? Ele não está observando. Inobservância, o in aí é o a que vai tornar a observação, a observância, a observância de observar, com sentido negativo. Ou seja, o Estado não está prestando atenção a esse problema, dando a devida atenção. Não está fazendo vigorar as leis que existem. Está fechando os olhos para algo que é importante. Seria isso, tá? Então é só para tu lembrar. Observância de observar, de ver, né? De dar atenção. E inobservância é o contrário, tá? Aí ele começa falando sobre isso. E aqui, ó, há de se analisar também que está arraigado, ou seja, dentro, entranhado na sociedade brasileira, significativo resquício de racismo. Vou só comprovar, vice Luiz, que ele falou isso lá. Ó. Significativo resquício de racismo, cujas formas veladas vêm da desvalorização e da marginalização. Olha o que ele falou aqui, ó, racismo estrutural.
D2. Spoiler D2. É só te comprovando que o que ele dá, ele diz, isso aqui é um problema. Ah, é? Aí eu vou. Então, ele vai trazer sempre dois problemas. Um para ele falar no D1 e outro para ele falar no D2. Tá conseguindo acompanhar? A ideia da gente é, Luiz, a gente vai estudar a introdução e vai fazer análises assim, que a gente está fazendo. Vai fazer em outras. Até você, entendi. Entendi como é que estrutura, porque na parte prática você vai ter as suas dificuldades, vai fazer parte. Aí a gente vai estudar o desenvolvimento, que é o mesmo, é a mesma estrutura, só que o D1 vai falar de um assunto e o D2 de outro, mas a estrutura é a mesma. E dá a proposta de intervenção. Aí você vai analisar essas redações nota 1000, e aí depois é que você começa a produção, que a gente começa a produção efetivamente, certo? Para casa hoje, que já vai ser bem extenso, você achar os tipos de argumento que você conseguir naquelas 6 redações. E eu só queria combinar uma coisa antes da gente finalizar, Luiz. Eu combinei com teu pai. Eu vou falar com ele aqui, mas é só para te dizer, que eu acho que de repente ele pode já ter te passado também. Eu combinei com teu pai da gente se encontrar na terça-feira, às 9 da manhã. A nossa próxima aula é terça-feira que vem, 9 da manhã. Só que surgiu um imprevisto com relação à minha mãe, que a minha mãe está hospitalizada, sabe? Aí eu queria ver para a gente marcar para 11 da manhã. Ele me disse que você está de férias, mas eu também não sei se você tem algum compromisso. Ou a gente marca de 11 da manhã, ou marca no período da tarde, porque realmente nesse horário que eu marquei, de 9, eu ainda vou estar lá no hospital, que é muito longe, sabe? E eu preciso ir na terça-feira. Aí eu já estou dizendo para você, porque eu vou recombinar com ele. Aí a gente deixa, eu deixo certinho com ele e a gente se encontra na terça. Eu vou botar lá no nosso grupo na terça, ou 11 ou à tarde, como ficar melhor para você. Combinado? Aham. Qualquer coisa, tu fala lá no grupo comigo, viu? Um beijo e até terça-feira. Tchau.